Um, dois, três, tudo bom com vocês? Estamos aqui no primeiro programa do OpinaCast. Boa noite, né? Boa noite ao Patrick e boa noite a boa você noite. que está aí. A gente está aqui no primeiro programa onde vamos saber qual vai ser o futuro do nosso país, como vai ser. Temos aqui a eleição de Raquel Lira para o governo do estado, tem a eleição de Lula. Como é que vai ser o futuro do nosso país? O que aguarda, Paulo Nailson? Inclusive para o estado também, né? Como é que fica Pernambuco aí com uma mulher, ou duas mulheres, né? Conduzindo o processo, já que é governador e vice. A gente vai ver muita São muitas mudança, perguntas. vai ter muita coisa. E ainda tem essa questão de como tá a questão de Bolsonaro vai aceitar o resultado? Já está dando dor de cabeça, né? Ele tá, até agora complicado. não falou. O nosso convidado é Marcos Aurélio. Grande amigo Marco Aurélio, cientista, político, professor, né? E sempre colabora nos meios de comunicação da cidade, já bastante conhecido. Então, boa noite, seja muito bem-vindo na estreia do OpinaCast, né? O seu programa, o nosso novo programa nas redes sociais. Olha só, gente, boa noite, né? Boa noite para quem é de boa noite, mas às vezes bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver nos acompanhando em outros momentos, né? O bom da internet é essas possibilidades de libertação do tempo. Mas é bom, muito bom, um prazer estar aqui com vocês, né? Na estreia do OpinaCast, já gostei do nome, né? Quer dizer, OpinaCast então, é um lugar de debate, de opinião, de conversa, né? Da crítica construída, né? A partir de elementos como os dados, fatos. Eu acho que é bacana isso. Então, parabéns demais pelo programa, é um prazer estar aqui. E uma responsabilidade, né? Puxar logo a estreia com o Paulo Nailson, com o Patrick Lucas, enfim. Bom, muito obrigado pela responsabilidade, né? Me apertaram sem me abraçar, mas nós estamos aqui juntos. E um ambiente tão acolhedor como esse, né? Que é o CasaCast, que é muito confortável aqui, o Ingresson aí nos dando uma força na técnica. E antes de se aprofundar nas questões do país, Patrick, eu queria também deixar registrado, né, a gratidão pela confiança, né, pelo seu convite. E eu já lembrei isso antes, professor, e quero até que você reforce isso também, trazendo mais informações, que é a questão da opinião, né? A gente bate muito nessa tecla. Você falou aí sobre responsabilidade. O fato de você opinar, né, ter direito à sua opinião ou à livre expressão, não significa dizer que você não vai responder pelo que você está falando. Então tem gente aí que diz, é minha opinião, eu digo o que eu quiser. Ele reforçou, baseado em fatos, né, ou em eventos. Então tem isso também, né? Pode-se responder até judicialmente se você disser algo que é ofensivo ou desrespeitoso. Sem dúvida. A liberdade de expressão que está na Constituição, ela preserva-se a partir de 2 pontos. A vedação ao anonimato, né, e a capacidade do direito de resposta, né, de responder. A responsabilidade vem do latim responsare, né, que quer dizer responder, aquele que pode responder pelo que fez ou deixou de fazer. Portanto, você tem todo o direito a opinar. Agora, opinar de um modo, como você colocou, que cause uma difamação, que cause uma injúria ou que cause uma alegação de crime a uma terceira pessoa sem que ela sem que ela seja criminosa, você está na calúnia. Então, ou sobre um fato inexistente, né? Aí você está na mentira. Né? Sobre algo que traga um dano a alguém, você vai ter que configurar aí o dano material, o dano moral. Então, assim, opinião todo mundo deve ter mesmo, e é bom. Agora, a opinião que acabe redundando nesses elementos danosos, você vai ter de responder. Eu tenho liberdade de defender claramente a pedofilia? Aí não. Aí é crime. Aí é crime porque você está fazendo uma apologia ao crime, e apologia não é liberdade, né? Porque é algo que é o crime, né? O crime é uma conduta típica que leva a um dano, né? A um dano social, um dano coletivo, um dano individual. Nesse sentido, levantar a bandeira pró-crime cria aí um espaço, já sai da normalidade, da liberdade para uma questão de ofensa, para uma questão de outros graus. Então, assim, a gente tem a liberdade de falar. Agora, a capacidade de responder tem que estar junto à liberdade de falar, né? Então, bom dar opinião é isso. Eu acho que vocês acertaram já sentiram o clima como vai ser, né? Acertaram no nome. O convidado pode opinar, mas com cuidado, com responsabilidade. É isso aí, né, Patrick? A OpinaCast chegou. Espero aqui que a gente quer saber tenha a vida opinião longa dos convidados. A gente gosta de sempre saber a opinião do outro. O que importa é a opinião do outro para a gente saber, debater, escutar. O
principal é você sempre saber escutar, porque o pessoal sempre quer falar, e na hora de escutar, que é o principal, aí fica, não. Eu acho muito importante, aqui é o espaço que eu mais gosto de escutar pessoas para saber, eu não sei esse ponto de vista, bora aprender. Acho que o mais importante é a gente ver outros pontos de vista, ver outras opiniões e construir um pensamento crítico a partir disso. Isso é Então, bom. já quero saber, né? Porque eu acho que tem muita gente também com essa expectativa, né? A partir de hoje, 31 de outubro, já temos, inclusive desde ontem à noite, presidente eleito, com o terceiro mandato, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua visão, o que é que muda no país a partir de agora, né? Quais são as mudanças que podem ser esperadas, de modo mais específico, a partir de janeiro, né? Mas querendo ou não, já se começa agora uma transição. O que você acredita que muda no nosso país a partir da eleição de Lula? Olha, é interessante o formato. Para chegar no futuro, passar um pouquinho rapidinho aqui pelo passado recente. A própria construção das candidaturas, né? Como elas se deram, né? Observa a candidatura do Lula, que foi criando uma possibilidade de frente. Lula hegemoniza as esquerdas. O PSOL, por exemplo, veio para o apoio. O PSOL que sempre lançou candidatura nas últimas 4, 5 eleições, mas aí não lançou dessa vez, né? Mas não foi só a esquerda que o Lula conseguiu hegemonizar. Ele fez também, lançou, né, para a direita, né, propostas, ideias, lançou afagos. E nesses lançamentos ele conseguiu buscar gente. Trouxe o Alckmin, por exemplo, trouxe partidos como Solidariedade, trouxe, né, do Paulinho da Força. Veja, ele trouxe um time que não era só da esquerda. Isso é o primeiro questão, o aceno ao centro, né, a hegemonia na esquerda e o aceno ao centro. O Lula parecia ter essa noção de que ele deveria estar na terceira via, né, que seria a terceira via. Ele foi buscando essa terceira via e construiu uma ideia que em ciência política a gente chama de frente ampla, né? Isso é um conceito, né, em ciência política, um conceito que já foi usado em alguns lugares do mundo, como na Espanha, depois de Franco, da ditadura do Franco. Você tem um pacto social e a ideia de que mesmo grupos que são liberais, sociais-democratas, a esquerda mais pura, esses grupos podem se organizar e fazer blocos, né, a construção de blocos. Então o Lula tentou construir um bloco. Por outro lado, a imprensa trouxe a ideia de terceira via durante quase toda a campanha. Lançaram a terceira via um monte de nomes: Dória, Mandetta, né, foi lançado o Ciro, a Tebet, a Soraya Tronic. Esses foram efetivados, mas o Dória, o Mandetta, Eduardo Leite, esses não conseguiram, tá? Esses nomes também foram lançados e de toda semana tinha um nome que era costurado ali, que era falado e que acabou não vingando, né? Então você teve esse lado. E o outro caminho é que pela direita, né, e pela extrema direita você tem o Bolsonaro. O que o Bolsonaro conseguiu foi similar ao Lula. Nesse aspecto é que o Bolsonaro conseguiu hegemonizar a direita. A direita tradicional reduziu muito seu campo de ação, mas o Bolsonaro que acabou sendo o receptivo, né? Aquele que recebia, né, esses votos, o recebedor desses votos que vinham mais para a direita e para o campo conservador. Ele juntou o campo conservador, o campo reacionário, que não é a mesma coisa, mas o campo, um campo liberal também, na economia pelo menos, muita gente liberal na economia. Então acabou sendo uma eleição que você foi... nós tivemos um primeiro turno, esse primeiro turno desse ano já foi um segundo turno. Então, um cenário que a gente não pode perder de vista. Foi um segundo turno. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro, no primeiro turno dessas eleições, somaram juntos 91,63% dos votos. O Lula 48,43%, o Bolsonaro 43,20%. Então, dá 91,63%. 91% dos votos em dois candidatos no primeiro turno já sinaliza que a eleição era não só polarizada, mas ela estava a partir de blocos já formatados. O que ficou em disputa para o dia 30 de outubro foram 9% dos votos, considerando que quem já votou num continuaria a votar. E isso é verdade, né? É verdade porque a votação do Bolsonaro teve 51 milhões de votos, a votação do Lula 57 milhões. Segundo turno, o Bolsonaro cresce para 58 milhões, gente. Ele cresce 7 milhões de votos. E o Lula cresce 3 milhões de votos. Cresce de 57 para 60.
Por isso que a diferença aí acabou sendo 2,1, 2,2. Interessante que eu dizia isso, algumas pessoas que me perguntavam que, o que é que tu acha? Tu acha que agora Bolsonaro vira? Tu acha que agora, dessa vez, Lula perde? Como é que fica? Aí eu dizia que eram 2 desafios que o Bolsonaro tinha que cumprir. Primeiro, o desafio de subir até igualar com a votação de Lula. E segundo, a de ter mais votos e ultrapassar. Que praticamente foi o que aconteceu, né? Eu acho que ele conseguiu subir por diversos fatores, e só que Lula, no caso, não ficou. Ele, além de manter, ele subiu um pouco, o que garantiu a diferença. Exatamente. Você tem, e aí vejam, como os 9 milhões de votos em disputa, observa aí que no primeiro turno, somando aqui, 57 mais 51, 57 mais 51, 108 milhões. Agora, nesse segundo turno, 60 e 58, 118 milhões. 10 milhões de votos a mais, ou seja, como no primeiro turno ficaram 9 milhões de votos mais ou menos fora, e agora acabou somando 10, o que houve, o que explica isso? A abstenção diminuiu. Diminuiu a abstenção, que não é comum, e diminuiu o voto nulo e branco também. Essa diminuição da abstenção é uma tendência, porque geralmente nas últimas eleições a gente via que só aumentava, nunca diminuía. Não é uma tendência, a não ser que ela se repita pelas próximas eleições. É muito mais a resposta pela mobilização eleitoral. Vocês ouvirão falar de polarização. Essa é a resposta. A resposta é a polarização. Veja, pensa numa cidade pequena, exclui o Brasil. Pensa numa cidade pequena onde você tem o lado A e o B. Que cidade pequena é literalmente assim, né? Lado A, lado B, dá um apelido para um lado, dá um apelido para cordão vermelho, cordão azul. Cordão vermelho, azul, boca preta, não sei o quê. É assim. Nesses grupos, o que ocorre é que você mobiliza muito o seu lado, né? E você, quando mobiliza o seu lado, diz, bicho, eu vou votar porque senão fulano ganha. Tá? Então você vai, eu vou votar, eu me mobilizo para votar. Então ocorreu um pouco esse fenômeno. As pessoas se mobilizaram e por isso reduz a abstenção. Ela é historicamente ali em torno de 20%, 30 milhões. E essa cai um pouquinho agora de um turno para o outro, justamente por isso, porque as pessoas dizem, puxa, é melhor eu ir votar para garantir que o meu lado vença, ou pelo menos para garantir que o outro não vença. Então, como é segundo turno, você também tem esse lance do voto estratégico, né? Eu voto para que o outro não consiga chegar. Então isso explica um pouco. Mas no final das contas, o que disse da eleição foram 10 milhões de votos. Por isso que aquela fala de que o seu voto pesa mesmo. Porque o que disse da eleição foram 10 milhões de votos que na verdade se traduziram em 2. A diferença um para o outro é algo em torno de 2 milhões e 200 mil votos. Se você pensar que 2 milhões de votos é muita gente, mas se você pensar no universo de 156 milhões de votos, 2 milhões de votos para lá ou para cá, na verdade são 1 milhão e 100 mil, né? Se 1 milhão e 100 mil divide-se, você troca de lado, você tem um empate. Então, foi bem apertado, mas os significados dessa vitória não são tão apertados assim. A vitória eleitoral é apertada, a máquina governista, bolsonarista é eficaz, eficiente, não é uma máquina fácil de lidar, mas a máquina oposicionista também foi tão eficiente quanto. Isso explica um pouquinho esse cenário apertado. Né? E na questão do governo, como é que Lula eleito uma margem pequena para governar, porque a maioria do Senado e da Câmara é de Bolsonaro, mas tem uma análise que eu vi que necessariamente tem nomes certos que apoiam o Bolsonaro, o que ele fizer vai fazer, e tem aquele famoso que é de direita, mas é centrão, vai compor, vai negociar muito bem, e Lula é o melhor presidente nessa época para negociar, porque Dilma teve dificuldade, quando teve que negociar, teve muita dificuldade. Ele é o melhor para conseguir negociar, não sendo Bolsonaro? A sequência, né, daquilo que eu tinha perguntado no começo, que é, na prática, como é que ficam as... Pensa o seguinte, pensando em perfil, pensa no contrário, faz um exercício, um congresso mais à esquerda com Bolsonaro presidente. Haveria negociação? É uma pergunta para o ouvinte. Que negociação Bolsonaro faria com o governo, com o Congresso de esquerda e ele estando ali na cadeira do Palácio Planalto? Quais são os mecanismos que ele usaria? Bem, agora inverte. Que é o real, né? Você tem um Congresso mais à direita, mas não necessariamente bolsonarista, como estão pintando, não é bem assim.
E você tem um líder sindical que governou sempre entre o centro na social-democracia. Né? O Lula não é de esquerda, raiz comunista, não é isso. É um negociador hábil por causa dos sindicatos que ele atuou, de toda a história dele na sindicância, né? Na sindicância não, no sindicato, né? No sistema sindical, e também na habilidade que ele teve para construir governos de 2002 até a Dilma também. Então ele é um cara que tem capacidade de fazer essas articulações. Tem. Mas porque ele é hábil negociador, vai ser fácil? Não seria fácil para ninguém. E mesmo com Bolsonaro vencendo a eleição, com esse Congresso mais fácil, ainda seria difícil. Essa é a que pouca gente diz isso. Ele puxou, desde o primeiro mandato dele, um vice já de direita, né? Tanto quanto agora, quando ele puxa o Geraldo, né? Sim. Que era o José de Alencar, né? Ah. Então, desde o início, ele já... era do PL. O Brasil um dado histórico interessante, que eu também não tinha percebido. O Brasil não é para amadores, né? E que coisa interessante, né? O PT ganhou a eleição em 2002 com o vice do PL. E aí agora o PT disputa contra o PL. Tá? Não é isso? O Brasil e suas voltas. Agora, interessante é o seguinte. Mesmo Bolsonaro eleito, não era tão fácil, porque tem uma coisa que pouca gente está levando em conta. O legislativo não é automaticamente, ele não se coloca automaticamente como um cercadinho, uma extensão do executivo. Por um motivo. Cada deputado que teve, um deputado de Roraima com 7 mil votos, 7 não, mas 15 mil votos, 20 mil votos, ele tem o mesmo poder, o mesmo voto, ele tem um mandato, tanto quanto tem um presidente com 50 milhões. Não é o mesmo mandato, mas é um mandato popular. Você pega um deputado de Pernambuco com 70 mil votos, o presidente tem 50 milhões, mas ele tem o voto dele no Congresso, sabe? Ele tem uma legitimidade. Se você olhar um senador de um estado pequeno, como Acre, Rio Grande do Norte, são estados menores, né? Um estado como Rondônia, menor do que, por exemplo, Pernambuco, em população, em tudo, de eleitoral, ainda assim é um senador da República, gente. Então sabe o que ocorre? Esses que estão no Congresso não vão ser automaticamente, não vão abaixar a cabeça automaticamente pro executivo. E esse é um fator importante. Então mesmo o Bolsonaro ia precisar, tem que negociar, tem que distensionar. Bolsonaro entrou com um Congresso que já era majoritariamente de direita, mesmo quando, veja, não era uma base governista para ele, mas já era o perfil. Já era o perfil, porque desde a esquerda tem perdido a batalha. A esquerda nunca ganhou a batalha congressual totalmente, mesmo quando o PT era governo, né? Desde Lula, o PT elegia no máximo 90, mas o entorno do PT 160 votos, e até hoje é isso. Ainda assim, o Bolsonaro entrando numa Câmara que poderia ter ali 320 votos tranquilo, aprovar uma emenda constitucional, não foi simplesmente chegar e, ele é de direita e eu vou votar com ele. Teve que negociar com o Congresso, criar um mecanismo, os mecanismos deixaram de ser o presidencialismo de coalizão. E aí, se você quiser dar uma olhada no livro de Sérgio Abranches, ele escreve exatamente isso. Presidencialismo de coalizão, isso foi um artigo que ele escreveu em 87. E funciona até hoje. Só que o Bolsonaro conseguiu modelar isso. Não é mais o toma lá da cá do presidencialismo de coalizão, não, toma lá da cá existe de outra forma, mas não como um presidencialismo de coalizão, trocar cargos por... Não, o Bolsonaro não fez tanto assim não, e o PT tinha feito muito disso em alguns momentos. O modelo foi outro, a famosa emenda de relator, RP9, que nós temos um nome para isso na mídia chamado de orçamento secreto. Essa, que é uma espécie que outra. Isso aqui tem um detalhe importante, porque Bolsonaro no primeiro ano ficou meio tentando negociar algumas circunstâncias. Quem aprovou as mudanças não foi Bolsonaro em si, foi muito mais Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia que aprovou a reforma da Previdência, mas era um calo para Bolsonaro. Bolsonaro não, veja que ele tinha um protagonismo. Rodrigo Maia me deu uma mergulhada, né? Mas enquanto ele foi presidente da Câmara, era nele que se fiava algumas coisas. A mídia conversava muito com ele, olhava as posições dele, ele controlava o Congresso e conseguia pautar o governo. Mesmo as reformas que aprovavam, Paulo Guedes negociava com ele ali e tal para poder aprovar. Pega aí a reforma da Previdência, algumas ações, algumas leis, lei da liberdade econômica, tudo passaram por Rodrigo Maia. Quando Arthur Lira entra, Arthur Lira diz, eu não quero fazer dessa forma só, eu quero ter recursos para liberar. E aí conseguiram, já existiam as emendas de relator, eles turbinaram isso, e nessa turbinada nasce o orçamento secreto.
ali o Congresso deu a pancada. Ó, o presidente que entrar, inclusive Lula vai ter problema com isso, Bolsonaro tivesse ganho, ou Lula ganhando agora, vai ter que olhar para o Congresso e vai ter que negociar do mesmo modo. Então não é porque Bolsonaro conseguiu eleger mais senadores ou mais deputados e o PL elegeu 99 que era automático isso. O PT elegeu 87, se não me engano, numa das eleições com Lula, e não dá hegemonia ao Congresso isso. Porque um Congresso com 100 deputados são 513. Sei que Bolsonaro teria mais força do que Lula vai ter, isso aí tranquilo, mas não seria assim. É preciso passar pelo Congresso. O que o brasileiro não percebe é que o voto mais importante é o voto do deputado federal. Porque é o voto que define a cláusula de barreira, é o voto que define o horário de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral e que define como o Congresso vai se comportar com relação ao Executivo. É o voto que é o segundo voto que a gente esquece mais rápido. Só não esquecemos primeiro do senador, né? O senador é que esquece logo. O do deputado é o que você menos. E muita gente faz aquela salada de fruta que vota num candidato que eu vi. Eu vi gente votando em Lula e em Gilson Machado Neto. Eu sei disso. Gente que chegou para o professor, votei ele. Por quê? Porque são homens fortes, eu gosto desse perfil. Vi também gente votando. Vi um voto, pasmem, em Bolsonaro e Tereza Leitão. Aí você manda um cara para lá para o outro impedir que ele governe. Talvez não impedir, mas dificultar. É assim que o brasileiro faz e isso é muito estranho. Mas muito. Por mais estranho, no certo sentido, isso também ajuda a manter o equilíbrio de forças. Sim. E uma coisa que eu gosto de comentar com as pessoas, cheguei até a gravar sobre isso, é que desde lá de 89, quando diziam que o PT chegou ao poder, né, ou que Lula chegou ao poder, aí a gente dizia, não é bem assim, na realidade tanto o partido como ele chegou à presidência, porque até no sentido mais prático mesmo, tem a divisão tripartite, né, ou seja, a composição dos poderes, então não é um poder só, não deve ser um poder só que fique predominando sobre os demais, e tem toda essa explicação que ele deu aí em relação ao jogo democrático, por mais estranho que pareça, né, e esse jogo é um jogo que a população tem pouco conhecimento dele. Tá? E porque realmente é um jogo que você tem que acompanhar diariamente. Quando você vê para deixá-lo mais apurado, isso, né? Com resultados melhores ou não. Isso. E aí, claro, o governo tem suas pautas, aí o Congresso negocia, vamos aprovar essa lei ou não. E o próprio Congresso tem suas próprias pautas. Tem coisa que os congressistas querem aprovar, tem coisa que o governo quer aprovar, tem coisa que não quer. Esse jogo mostra o seguinte: Bolsonaro teria mais facilidade? Teria, mas ela não é automática. O Congresso não se move só por ideologia, no sentido de ideia mesmo. Não, porque eu sou de um partido de esquerda, vou automaticamente dizer que sim para Lula em tudo. Não vou. E por contrário também, mesmo eu sendo de direita, eu não vou dizer tudo sim para Bolsonaro, porque eu preciso ajustar a uma agenda política partidária. Veja, uma agenda partidária, os partidos têm interesse, há uma agenda política dos candidatos. Os deputados respondem às suas bases e respondem nas suas bases a uma hierarquias. 1, prefeito. 2, cabos eleitorais. 3, vereadores. 4, o povo. E isso modela muito, não é assim. Então é claro que a gente faz um cálculo, a gente formula cálculos simplórios para facilitar a análise. O Congresso está desse jeito, o Bolsonaro ia passear nele. Ou o contrário, o Lula vai. Não é assim. O jogo congressual tem suas próprias regras, sua própria modelagem, e isso é pouco alcançado pela maioria de nós brasileiros. Resultado: um monte de coisa ocorre, a gente não sabe, não se dá conta. Quando ocorre algumas coisas, a gente considera. Como é que pode? O Brasil é louco. Mas é porque a gente não considera duas coisas. O macropoder é uma relação. E os micropoderes dentro do macropoder também. E isso não é tão fácil de explicar, mas é isso que... Temos que prestar mais atenção agora quando for votar para federal, né? Fica ligado aí nessa... Total. E para estadual também, porque o governador ou governadora precisa disso. Vai dar característica do brasileiro. O brasileiro não entende tanto a questão do voto do partido, vota mais na pessoa. Eu vejo muito, ele vota na pessoa, não vota no... se eu voto em Lula, eu tenho que votar no que apoia Lula. Ele pensa assim, esse daqui eu gostei por causa disso, aquilo, outro eu gostei, e vai escolhendo dessa maneira. Sim. Eu queria trazer a discussão agora para a questão de Bolsonaro,
Até porque no finalzinho da tarde de hoje já começou a sair alguns depoimentos da Michelle, né, dizendo, pelo menos declaração que está saindo na rede social, ela dizendo que vai permanecer firme, né, o grupo, a família vai permanecer firme, saindo rumores aí de que o Bolsonaro teria dito aos ministros, mantendo a linha de que iria assumir o resultado, que não iria causar problemas, se não houve nenhuma mudança, é isso que vai se manter, né? Agora, nessa questão de Bolsonaro, também foi histórico o fato dele ter sido o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger, que não é fato também que acostuma acontecer em outras eleições, em outras instâncias, seja para prefeito, para governador. Geralmente quem tem um mandato de 4 anos consegue renovar por mais 4. Isso facilita até a questão de contratos, tudo. Mas aconteceu com ele, né? No caso, ele teve um mandato e não conseguiu reconduzir. Na sua opinião, quais foram os erros? A que você atribui isso? Por que não deu certo? Embora que a diferença tenha sido pequena, mas havia até essas previsões das pesquisas, né, já indicando que não haveria essa possibilidade dele ganhar. Essa é uma pergunta interessante e talvez o bolsonarismo vai precisar fazer a sua autocrítica, não? Vai precisar fazer o seu a sua autoavaliação para entender os caminhos. Fato que o bolsonarismo é forte, se configurou como uma posição mais orgânica na sociedade, que quando o Bolsonaro ascende ao poder, alguns bolsonaristas foram com ele, mas era mais solto. É uma característica, inclusive, do bolsonarismo ser realmente não institucional. Eles não conseguiram montar partido. Nem com o próprio partido dele. Eles não conseguiram montar um partido. Eles têm uma linha que com uma retórica antissistema e muitas vezes algumas produções antissistema mesmo, algumas candidaturas meio antissistema, outras nem tanto, mas eles têm essa característica meio soltos, né? Não tendo a institucionalidade como um padrão. Ponto. Mas ainda assim eles disputaram com partidos, disputaram dentro do jogo eleitoral, muitas das candidaturas receberam dinheiro do fundo partidário eleitoral, como a regra do jogo permite. Bem, esse é um ponto. O segundo ponto é que eles conseguiram chegar, mas eles realmente cresceram na sociedade brasileira, conseguiram. O bolsonarismo tem feito uma conversa com o seu eleitor muito melhor do que a esquerda tem feito com o próprio dela, porque as pessoas estão começando a perceber essa importância do voto casado, da linha doutrinária ser específica, da fidelidade, né? Fidelidade, da linha do alinhamento, né? Eu vi aqui em Pernambuco, a gente está aqui em Pernambuco. Aqui teve candidato do PL a presidente, com o Bolsonaro, mas também o Anderson Ferreira como candidato a governador. E aí o que eu vi? Eu vi alguns eleitores. Né? Minha bolha é interessante, que minha bolha consegue ter ciristas, lulistas, até betistas e bolsonaristas. Eu consigo contato com muitos deles. E eu vi algumas pessoas me chamarem e disseram, professor, olha, eu vou ter 22 para tudo. Eu votei 22 para governador, 22 para deputado. E como que foi para deputado? Não, botei tudo 2. Então, os candidatos dentro do PL, né? Aí você pega uma votação do Coronel Alberto Feitosa. Quer dizer que o cara não sabia que estava votando, ele chutou. Não. Inclusive, a pessoa pesquisou e disse, não, quando eu vi que o 2222 tudo era o Alberto Feitosa, eu gostei. E aí votou. Né? Então, eles fizeram um alinhamento. Eles têm isso que na esquerda isso não está mais tão presente. Tem gente que é muito petista, muito pessoalista, mas é mais misturado. E existia muito na esquerda a questão do voto de legenda, né? Sim. Que agora perdeu o sentido, não é isso? E muita gente repetiu, né? Botou lá 13, por exemplo, para governador aqui em Pernambuco, quando não tinha. Sim. Então eu acho que até nisso a esquerda ainda não aprendeu. É interessante porque, no caso, o único candidato, veja, o único partido que teve candidato em Pernambuco para os 2 cargos, governador e presidente, foi o PL, né? O PT não tinha candidato estadual, governador, o PSB não tinha candidato a presidente, União Brasil tinha, mas a Soletronic não era orgânica aqui. Então a União Brasil repetiu o PL, mas aí com a candidatura que não tinha expressão popular, acabou não tinha como para onde ir, né? E também o Solidariedade também não. Então, nesse sentido, tem esse fenômeno. Agora, de todo modo, o que Bolsonaro, como é que ele chega a essa votação? Primeiro, ele melhorou a votação em relação a 2018.
Então, nisso ele foi muito eficaz, vitorioso também. Mas é óbvio que o que ele conseguiu fazer é que o que não existia em 2018, e existia num nível muito pequeno, mas que agora ficou evidente, é o antibolsonarismo. O antibolsonarismo, na medida em que o bolsonarismo falava para si, falava para a bolha, e fala, obviamente, dentro de um grupo muito específico de valores, de temas e de questões, ele cria o anti, né? E o anti, né, que olhava para esse discurso e não se agregava a ele, começou a se juntar. Se o anti, e essa é a grande vantagem que o Lula conseguiu trazer, como por isso que o Lula pensou em frente ampla, porque se eu tenho um grupo mais hegemônico e subgrupos menores que não conversam entre si, o hegemônico sempre vencerá. Mas se os grupos anti aquele grupo hegemônico, né? O bolsonarismo era o hegemônico, estava no poder. Então ele estava lá, o bolsonarismo. Se os grupos anti-bolsonaristas, ainda que entre si não concordassem em tudo, mas concordassem na pauta final, que era o anti-bolsonarismo, eles se juntassem e operassem uma perspectiva específica, objetiva e concreta de um voto em alguém que representasse esse anti-bolsonarismo, ainda que não representasse todos os seus valores próprios, exemplo, um liberal votando com Lula, um social-democrata votando com Lula, um esquerdista raiz votando com Lula, alguém mais centrista votando com Lula para representar o antibolsonarismo, e não teria dado certo. Porque o antibolsonarismo conseguiu ser, dentro da sua bolha, ele funcionou. Inclusive, ele funcionou muito bem para colonizar a direita. A direita tradicional, que no Brasil a gente já teve representantes dela, né? O ACM, o Maluf, ela era grande, mas não era hegemônica. Ela não era um grande campo nacional, eram campos regionais, né? Mas ela tinha muito poder. O PFL em Pernambuco do Marco Maciel, na Bahia, na Bahia o ACM, o Collor nos Alagoas, o Maluf em São Paulo, o Espiridião Amin em Santa Catarina, né? Você tem esses grandes grupos assim no país inteiro, pulverizados, mas com a direita tradicional congressual muito forte, Fernando Henrique teve que governar com eles como vice representado ali pelo Marco Maciel. O Lula também teve que negociar com parte deles para chegar ao poder em 2002, 2006 principalmente, quando a questão do mensalão teve que institucionalizar ali os acordos com o MDB na época. Então, assim, veja como funciona isso. Só que a direita tradicional hoje ela está sofrendo. Observe que a Semineto não venceu, Ronaldo Caiado se afastou de Bolsonaro na pandemia, mas voltou, senão não vencia. Moro, que se afastou de Bolsonaro, derreteu até voltar, né? Voltou para o colo do bolsonarismo. Observe o Mandetta, né? Não conseguiu. Joyce Pascovitch, eu acho o nome, né? Não conseguiu. Também o Alexandre Frota. Quem se afastou do bolsonarismo e se manteve na direita Dória, tá? Poucos tiveram êxito. Eduardo Leite teve êxito, né? Raquel Lira teve êxito, mas não assumindo a direita, né? Assumindo um campo bem centrista, com uma votação de voto de Lula impressionante, que se ela teve todos os votos dos bolsonaristas, ainda assim não ganhava a eleição. Ela precisou metade dos votos de Raquel, basicamente, vieram de Lula. Eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto agora. Agora, veja, essas opiniões da gente também precisa estar... Só um detalhe, a direita tradicional, Bolsonaro ganhou esse campo, e essa direita tradicional vai ter que se refazer, porque o bolsonarismo é hegemônico na direita. E isso é um fenômeno que o brasileiro vai ter que aprender a lidar com isso. E até por essa opinião sua, não foi necessariamente os erros do grupo de Bolsonaro, né? Foram muito, pelo jeito, também os acertos do outro segmento. Mas eu ia dizer o seguinte, e você, o que é que você pensa sobre isso, né? Já estamos na metade do programa, e é interessante que você, que é internauta, onde você estiver nos assistindo, inclusive agora no YouTube, deixe sua opinião aqui também, além do like, se inscrever no canal, canal novo aí chegando. Então é interessante que você deixe sua opinião, diga o que você pensa. Pelo amor de Deus, respeita, né? Não precisa colocar de forma desrespeitosa, muito agressiva ou não agressiva, mas é importante, né, que quem está acompanhando também diga aí o que é que acha, o que é que pensa disso tudo. E essa eleição de Pernambuco? Como é que explicar um estado que basicamente Lula tem muita força e não conseguiu eleger o seu candidato? Como explicar isso? Nem de primeira nem de segunda, né?
Verdade. Teve o Danilo, no caso, e depois a Marília. É interessante porque, como vocês dizem, né? Nesse campo muito polarizado das coisas, a gente pensa ver até os comentários, né? Que vem a gente observa como isso se expõe. Mas vamos lá, pensar em Pernambuco, pensar Pernambuco dentro da polarização, mas vamos pensar nos fatores da eleição. Antes de pensar nos candidatos e nas vitórias e derrotas, há um fator nessa eleição em Pernambuco, que não é um fator nacional, é um fator local e que foi sui generis, ou para facilitar a fala, foi peculiar ou diferente. O voto para o feminino, não é o voto feminino, o voto para o feminino, ou seja, o voto em mulheres. É preciso ver que isso foi uma pauta eleitoral, que foi um desejo eleitoral e que isso conseguiu ganhar corpo. E isso é explicável pelos resultados. Só houve um resultado eleitoral ruim para as mulheres, que foi de deputado estadual, que reduziu de 10 para 4, 5 cadeiras. Isso foi ruim. Né? Mas, do ponto de vista das cadeiras federais, Pernambuco só tinha uma deputada federal eleita na última eleição, que foi a Marília Reis, e agora vai ter 4. Mas aí os destaques ainda maiores do que esse, isso já aí por si só já é um grande destaque, porque Pernambuco deve ter tido 4 ou 5 deputados na vida federal, e agora vai ter somente nessa eleição, o número basicamente igual ao da história inteira. Isso é pouco? Puxa vida, isso é um recorde. É pouco porque são 25 cadeiras e você vai ter 4 mulheres. Pô, é claro que é pouco. Mas é muito mais do que toda a história junta, basicamente. Então você está diante de um grau de uma revolução. Né? E nenhuma revolução começa grande. Tá? Segundo ponto. Mas não é só por isso. Esse não é o dado que ainda vou explicar a eleição. Eu também estou esperando por outro aí. Eu não sei se vai. Os dados que vão dar são. E é o dado que todo mundo está esperando. A presença de 2 mulheres no segundo turno. Sim. Presença de 2 mulheres no segundo turno, maravilhoso, forte, né? Muito marcante. Eu vou falar um pouco disso, mas tem um dado que não pode se deixar de lembrar. A senadora eleita é uma senadora mulher, né? E um detalhe, no primeiro turno ela foi a pessoa mais votada fora Lula no estado de Pernambuco. Ela teve 2 milhões de votos, ela teve mais votos do que basicamente ela, somando Raquel e Marília, ela ainda ganhava a Tereza Leitão. Então, assim, olha o desejo. Desde o início, né? Eu achei isso interessante também, que desde o início ela estava despontando bem. Isso, e aí você tem um voto muito forte no Gilson Machado Neto também, que casou bem com o Bolsonaro, 30 pontos, um para um e para outro. Uma campanha eficaz nesse ponto. Mas a Tereza Leitão, sim, ela foi a pessoa mais votada do primeiro turno. Segundo turno, o pernambucano manda 2 mulheres. Aí veja só outro dado interessante. Somando as duas, 44 pontos. A Raquel com a Marília somando, ou seja, 55% dos pernambucanos ficaram aí soltos para não ter escolhido uma das duas para o primeiro turno. Então, a busca pelo voto era muito grande, diferente dos 91% do Lula-Bolsonaro. Lula-Bolsonaro tinham 9% de votos a buscar, mas a Raquel e a Marília tinham 55% de votos a buscar. E aí, mesmo assim, o pernambucano conseguiu mandar as duas. É outro fator fundamental, né? Você tem uma mulher, a garantia de que seria uma mulher a vencedora do pleito pela primeira vez, né? E nesse caso a vencedora inclusive é do interior, né? Isso aí representa, aí quando a gente fala em Caruaru, puxa esse aspecto. Você vai ter o terceiro ponto, porque se não tiver eu quero provocar um terceiro ponto para você. Então vamos lá. Uma derrota nas cadeiras estaduais, mas uma grande vitória nas cadeiras federais. A pessoa mais votada do primeiro turno é uma mulher e é para o Senado. E as 2 mulheres indo à disputa final, garantindo a vaga de uma mulher na cadeira. Então, esse é um fator que mostra que essa eleição foi eleição para o voto feminino. Mas elas iam? Iam como assim? Eu não acho que elas iam. Porque para mim, sim. Porque para mim, é aí onde eu quero provocar o terceiro ponto seu. Existia uma expectativa muito grande do segundo lugar embolado. Não é? Ou seja, a Marília estava se consolidando na frente e a segunda posição ela estava muito embolada ali. Para mim, embolada até com Danilo. Sim. Que foi subindo, e nessa previsão haveria até a possibilidade, sem tirar nenhum mérito, muito pelo contrário, quem acompanha a história e a trajetória dela, isso é uma marca assim, muito interessante, sem desmerecer os méritos, mas Raquel podendo até ser a quarta.
Não que houvesse ali uma diferença grande, né, uma distância grande dela para os outros. Mas eu digo assim, que o segundo lugar poderia estar tão embolado com Danilo, com o Coelho, com isso ficar tão embolado e talvez até Raquel em terceiro ou em quarto. Existiu ou não esse fato do dia da eleição, que também acabou comovendo parte da população e transformando aí. Eu também tenho outra questão. Porque geralmente nos últimos governos só tinha 2 nomes fortes. E querendo ou não, nesse teve no mínimo 4 possíveis que poderiam ganhar. Que ajudou, né? Essa questão de nomes fortes, que cada um tinha sua região, que conseguiu agrupar muito voto, eu acho que influencia nessa questão. O primeiro fator da eleição foi o voto para o feminino. O segundo fator, né? Eu tentei explicar o primeiro fator. O segundo fator é isso que você coloca. A pulverização de candidaturas viáveis. E aí a gente sabia que se você tem 5 candidaturas viáveis, então ter 25% dos votos é praticamente a garantia de passaporte para o segundo turno. Então, e pulverização de candidaturas viáveis também requer um problema para as pesquisas, um problema grande, que é, se eu tenho 5 candidaturas viáveis, eu tenho nichos eleitorais, eu tenho o que a gente chama de redutos eleitorais. E redutos eleitorais, por quê? Porque para eu ter candidaturas fortes, eu tenho que ter, essas pessoas têm que vir de algum lugar. Então, houve uma candidatura do Sertão, houve uma candidatura, Miguel Coelho representava isso. Uma candidatura do Agreste representada pela Raquel, uma candidatura metropolitana representada pelo Anderson Ferreira. Uma candidatura... O Coelho ainda, inclusive, puxou uma ramificação de Santa Cruz, daquela área com a Alessandra, né? Sim, que aí os acordos, né? Ampliando isso. Você tem uma candidatura metropolitana, uma candidatura recifense, mas com influência no interior pelo sobrenome. Recifense porque ela tinha sido candidata em Recife, a Maria Reis, mas com o nome no interior pelo nome do avô. E você tinha uma candidatura ainda orgânica no estado, porque era o grupo hegemônico com 70 prefeituras próprias, né, que era o PSB e a Frente Popular. Então essa era a candidatura orgânica Araripina, Cais. Então veja que um cenário desse é um cenário de tipo assim, para onde você atirar, sabe, vai acertar em alguém. Isso também explica, é o segundo ponto que explica, não foi só um voto para o feminino, isso aí era, mas nas primeiras pesquisas, como 2 colunas, né, que deram sustentação a essa... E pode pegar as pesquisas da pré-campanha, quando os nomes ainda não eram certezas, antes das convenções. Marília em primeiro, antes era Raquel em primeiro, sem Marília, que Marília não estava no jogo. Quando Marília joga Raquel começou a não chegar nesse um embolado ali, segundo ou terceiro, quando a campanha começa e recursos são para a reta final. Para a reta final, e recursos das candidaturas de Raquel era menos do que as outras, ela tinha menos recursos que as outras, e isso impactava. Começa assim, uma injeção maior do governo do estado, né, do Paulo Câmara, nos municípios. Na oposição, Miguel tinha a maior máquina. O próprio Bolsonaro investindo. Bolsonaro tinha uma máquina com Anderson. Eram 3 máquinas contra Raquel e Marília. A máquina estadual, um presidente discutir, 120 prefeitos, tal, a Frente Popular. A máquina oposicionista de Miguel, muito bem construída, 30 prefeitos, o Sertão, prefeito na Mata, prefeito no Agreste, e a máquina bolsonarista com Anderson Ferreira, que tem capilaridade própria, que tem um discurso que não precisa de prefeitos, que é e tinha alguns, mas realmente era uma capilaridade imensa pelo WhatsApp, por outras redes, por igrejas evangélicas. Isso aí senão o Bolsonaro não estava onde está. Então, 3 máquinas. E Marília com seu nome em um Recife, na Mata, no Sertão, que tinha, né? E a Raquel com seu nome no Agreste, tá? A prefeitura de Caruaru, como ela colocou, tá? E uma explicação do currículo e do modelo de gestão. Era isso. Tá? Miguel tinha currículo, mas tinha muito a questão de obra, que, enfim. Então, isso foi o cenário. Esse é o cenário. Ela começou, e aí para lhe explicar, ela começa a faltar fôlego no final. Sim. Natural, porque no final é quando aquelas máquinas começam a moer. Tá? Mas Raquel tinha conquistado alguns pontos importantes. Raquel tinha conseguido a classe média do Recife, que é a maior classe média do estado. E o que é a classe média do Recife? É o advogado, é o engenheiro, é o cara que se formou em uma universidade, é o que está no recurso, fez RH, o cara que tem... Que e a campanha, a mídia dela foi muito eficaz. Deu muito resultado
positivo nesse... Miguel era um nome palatável a esse grupo? Era, mas Miguel era filho de FBC. FBC tinha a questão de, né, da Operação Lava Jato, tinha algumas vezes, algumas coisas que pontuava aqui e ali sobre ele. Também era muito bolsonarista, porque foi, né? Foi o Fernando Zé Coelho, foi o líder do governo, isso pagou um preço sobre isso. E ele não assumia Bolsonaro também, por outro lado. Então acabou perdendo um pouco. Então Miguel não era esse nome na classe média, como Raquel foi. Marília não tinha esse nome na classe média em Recife. E Danilo também não conseguiu penetrar aí. Então, nesse ponto, Raquel se sustentava com o reduto eleitoral do Agreste e com essa classe média do Recife. Isso garantia a ela os pontos. Claro que é grosso modo, gente. Isso ainda era mais ou menos desenho das pesquisas. Tá, na reta final, o que ocorreu? Olha os dados. Anderson ficou 5 mil votos na frente de Danilo, gente. 5 mil votos. Isso no estado de Pernambuco é o quê? 6 milhões, 7 milhões de eleitores. Isso não é nada. Ficaram 10, 15 mil votos na frente de Miguel. E Anderson ficou 90 mil votos atrás de Raquel. Então o que ocorreu? Raquel ganhou do quinto lugar por 120 mil votos. Do quinto. Raquel em segundo para o quinto. Isso significa que no dia da eleição alguma coisa, algum mecanismo funcionou para garantir a Raquel. Veja, a Raquel já era, ela tinha um volume de votos fixado, forte. Ela tinha. Anderson também tinha seu quinhão. Miguel tinha seu quinhão. Os redutos funcionam. E Marília, sim, de onde tiraram os votos? Primeiro de Marília, porque Marília chegou a apontar 38% em pesquisa, 35%, mas talvez ausência no debate, talvez um monte de coisa. Marília foi desidratando, mas manteve o seu quinhão, mas desidratou. No dia da eleição, esse eleitor talvez que queria votar em mulher, ou que entendia que era a hora de uma mudança no Estado. Foi sensibilizado. Ele que talvez quisesse Marília, mas não viu Marília em debate, não viu Marília no debate da Globo, no debate das rádios, no debate das TVs. Que via proposta, que não via em Miguel uma possibilidade, porque é um eleitor mais lulista, que não queria Anderson Ferreira por ser muito bolsonarista, e mesmo bolsonaristas não apoiaram Anderson em sua totalidade. Olha a votação de Bolsonaro e olha a votação de Anderson. Foi díspare. Anderson teve 800 mil votos, Bolsonaro 1 milhão e 600 mil. Para onde foram os 800 mil votos dados a Bolsonaro que não foram dados a Anderson? Para onde foi? Foi para Miguel, foi para Raquel. E aí no dia da eleição um fenômeno imponderável, algo que não se pode prever, algo que não tem como nem como precisar, mas a gente pode especular sobre isso. O marido dela morre, e aí você tem, no dia da eleição, eu vi algumas informações dando conta de que no Google, nesse dia, 450 mil pessoas em Pernambuco buscaram no Google o seguinte: qual é o número de Raquel? Bem, quem vai buscar no Google é porque já está com a certeza do voto, talvez não tenha ouvido o guia eleitoral, talvez não tenha se preocupado em pegar o número, é porque percebeu Raquel de última hora. Agora, o marido dela elegeu? Não. Isso. De forma alguma. Ela tem o mérito por isso tudo que você falou. Ela já tinha todos os votos dela, ela tinha um... Agora, no último instante, é possível que a diferença mínima ali... Né, é o chamado fator novo, né? Que infelizmente nesse caso foi uma tragédia. Nesse caso, uma tragédia incomensurável. Agora, pode ter servido a ela de dar esse impulso. Agora, é claro que é um preço alto. É claro que ela trocaria isso, me parece. Enfim, isso não tem nem o que discutir. E outra, fazer atribuir. Fazer uma conta eleitoral e jogar. Tanto que eu não vi a campanha dela apostar nisso. Apostar nessa comoção. A campanha dela foi muito ética nesse ponto. Eu não vi nada disso e especular demais sobre isso também seria, né, muito injusto e desumano. Desumano, injusto e uma ilação, né? Eu acho isso. Eu mesmo fico aperreado, rapaz, porque eu estou vendo já o finalzinho do programa se aproximando. Tem muita coisa interessante ainda para perguntar, para ouvir e para saber a opinião. Por exemplo, Raquel e Lula, como é que fica? Lula declarou em Recife, no comício, de que não conhecia, né? Claro que ele conhece bem os Liras, inclusive. Mas como você prevê que vai ser essa PT, relação? Né? Pois é. O pai dela já foi... candidato pelo PT.
candidato a prefeito e ganhou a prefeitura, né? Não, perdeu naquele ano. Ah, foi. Que foi até uma eleição polêmica, houve manifestação, tudo. É o vermelhão na cidade à tarde e o amarelão. De última hora o pessoal tirava a camisa. Mas como amarelão. é que fica essa relação, então, entre o presidente e a governadora do estado? Acha que se normaliza? Não, sim. É claro que vai depender um pouco de como vão construir. Eu vejo o seguinte, o Lula vai precisar construir pontes. Esse é um ponto importante. Se a gente lá no começo, a primeira pergunta era o que vai ser do país, não foi? E que eu pontuei como o país estava, mas não pontuei o que seria do país. Perceberam? Eu não respondi. Tá? Olha aí, eu mesmo me botando uma... Né? Mas veja, eu não respondi, mas eu acho que agora a gente pode responder. O país está numa situação onde o Lula precisará governar construindo pontes, não construindo muros. O Bolsonaro tinha outro estilo de governo, que era construir o Bolsonaro... Muralhas. O Bolsonaro mura, mas lá dentro ele se organiza com seus. Mas você precisa primeiro estar rendido, né? Ou melhor, estar no time. Bolsonaro é de time. Ele, não, você tá comigo? Tô, então a gente vai resolver. Agora, não tem ponte não. Não tem ponte não, tem muro. É um estilo, tá? O Lula vai precisar não fazer isso, porque se o Lula for imitar ou fazer um processo parecido com o de Bolsonaro, não foi para isso que elegeram ele, senão já tinha Bolsonaro fazendo isso muito melhor. Nesse caso, ele vai precisar construir pontes, então não vejo ele necessariamente fazendo uma retaliação. Se Raquel tem uma tendência de primar por um governo técnico e apresentar, né, elementos, projetos, convênios, né, e políticas públicas que precisem de acordo federal, é óbvio que eles vão poder dialogar administrativamente muito bem. Eu não acho que vão fazer alianças políticas. Ela comparava muito durante a campanha o que ela fez em Caruaru, o que ela vai fazer no governo do estado. E algumas reclamações existiam da relação dela enquanto chefe do executivo com os vereadores, inclusive até dos próprios secretários, né, em relação à arrogância, a corpo técnico, inclusive, na minha opinião, reconhecido, mas sem tanto gingado político, sem tanta habilidade política. Será que isso também não vai se repetir no estado, em relação à Câmara de Deputados? Essa é uma grande incógnita, né? E uma aposta, né? Aposta no seguinte sentido. E aí, agora, ela vai fazer como? Ela vai fazer parecido com o que ela já fez? Bem, ela parte desse modelo. Esse era o modelo dela. O político é ela. No modelo de Raquel Lira de governo, o político é ela. Quem aparece é ela. Os assessores, ministros não, gente, secretários, são técnicos. Nesse sentido, eles não aparecem, ela desenha as políticas públicas nesse grupo e as aplica, mas o receptor político do ganho da política pública é o agente político chamado Raquel Lira. Esse é o modelo. Que vai permanecer no comando, inclusive, em relação ao partido, né, o PSDB, não é isso? Ou seja, até mesmo em relação ao Rodrigo Pinheiro, a outros quadros. O que vai ocorrer é que eu acho difícil ela quebrar o modelo. Até porque faz parte do perfil. Faz parte do perfil. Agora tem um pronto, que é essa pergunta que se encaixa muito bem, sua pergunta. Certo, ela pode ter esse perfil, Marco, mas a Assembleia não é a Câmara de Vereadores de Caruaru. E que pese que a Câmara de Vereadores de Caruaru é uma casa respeitável e tudo mais, mas a Assembleia é diferente porque ela alcança, né? Óbvio que ela é diferente, ela alcança um universo político de 184 municípios, mais Fernando de Noronha. E ela é diferente, por quê? Porque os atores políticos são diferentes, são diversos. Vamos lá. Ela pode ser técnica, mas aí vem Eduardo da Fonte, do PP, vem o Silvio Costa do Republicanos, que mesmo não estava com ela agora, mas vai ter que negociar com ele, vai ter que negociar com o PL de André Ferreira, vai ter que negociar com o PT de Humberto Costa, vai ter que negociar com o PSOL, vai ter que negociar com qualquer partido que tenha uma cadeira patriota, que tenha o Joãozinho Tenório. As cadeiras que tem na Assembleia dos Partidos, ela vai ter que sentar e negociar. A questão é, como a Frente Popular implodiu, nós estamos num momento raro, um momento de reconfiguração, um novo desenho político no Estado, e aí esse desenho político, ela vai fazer essa estratégia de conversa, que já conversaram desde o segundo turno, já estavam conversando,
É o seguinte, o que interessa é, ela vai trazer isso para o modelo, ou seja, Eduardo da Fonte vai indicar políticos quando ele quiser algum pedaço do governo, ou vai indicar técnicos, porque ela pode fazer isso. Olha, eu continuo recebendo indicações partidárias, mas essas indicações partidárias não são de políticos. Passa por um filtro. Passa por um filtro. E aí ela ajusta o modelo técnico com o modelo político. É possível ter essa habilidade? É. Ela vai fazer dessa forma? Não sei. Eu sei que os políticos vão pressionar por questões políticas. E o jeito dela pressionará por questões técnicas. Ela pode, inclusive, importar técnicos de novo de fora. A questão do equilíbrio aí, né? Ela pode, inclusive, pegar técnicos de fora. Pense que o PSDB paulista desfarelou. Ou eles vão pro governo Tarcísio, ou eles vão agora perambular pelo Brasil. Eduardo Leite não é idiota, vai pegar alguns. O Riedel, lá no Mato Grosso do Sul, também pode, mas Pernambuco é um estado politicamente muito importante. Pode ser que ela, inclusive, importe um ou outro desses técnicos. Imagina, gente que estava 28 anos no governo de São Paulo, que sabe fazer as políticas públicas de lá, e que fazia, se o PSDB tivesse um governo federal, era esses os caras que iriam. Então ela pode aproveitá-los ou não em Pernambuco? Pode, mas tem uma habilidade aí de, ao aproveitar técnicos, cuidado para não deixar milindrados políticos. Essa é a habilidade que a gente vai ver se ela vai construir ou não. Essa é a dúvida, né? Mas pelo que ela já fez até aqui, aí sim a gente pode especular em cima do que foi, acho que ela vai tentar buscar esse equilíbrio. Vai receber pressão política, mas ao mesmo tempo não vai abrir mão da técnica. Essa é o que me parece. Vai dar certo? A conferir. O tempo é quem vai determinar. Ele usou a expressão implodir. É interessante observar que, num certo sentido, essa desarrumação aconteceu também com os quadros políticos da cidade. Não é? Então, como é que fica aí essas forças tradicionais, como os Campos, né? O próprio Queiroz e Volney, o Lessa, o mesmo Raffier, né? que aparece também nesse cenário, nessa reta final do OpinaCast, e eu acho que seria interessante também você trazer essa opinião para a gente, né? Esses grupos tradicionais, o Tony Gel, eu não citei o nome, mas assim, nessa reconfiguração, como é que eles ficam? Você vê... Boa. Vê só, Paulo, Patrick... enquanto que a Frente Popular está implodida, né? Porque ela não leva nem Danilo para o segundo... E a força do Lula, né? O Lula teve força para eleger a senadora, mas não teve força para levar... Por quê? Porque o debate que se impôs na campanha, para isso serve a campanha, né? Porque senão a gente votava na chapa fechada só por votar também, né? E eu entendo às vezes o pernambucano que diz, não, votei de um, votei no outro de outro, porque era o perfil que me agradava. E cada um tem suas explicações, tem seus sentidos. De qualquer modo, vamos lá, em Caruaru. Em Caruaru não foi implosão, foi tsunami. Tsunami. O nome disso é tsunami. Não tem um que esteja rindo hoje, a não ser um. O Grupo Lira é hegemônico, tem a prefeitura e saiu de Caruaru para conquistar o governo do estado, coisa inédita, porque além de representar a Raquel ser uma mulher, a primeira mulher governadora, que é um fato premente que a gente está falando e que é um dos pontos dessa eleição, o segundo ponto que pouca gente está falando é que nesta eleição o interior, fato que a gente só vê, por exemplo, a gente vê na Paraíba com os Cunha Lima, mas a gente não via em Pernambuco. Poucos foram os nomes de interioranos que chegaram a algum espaço, né, na majoritária de Pernambuco. E, geralmente para vice, o próprio João Lira Neto, pai dela, o Jorge Gomes, vice de Arraes, enfim, outros esses nomes assim. Ou, por exemplo, o Fernando Bezerra Coelho, como é de Petrolina e virou senador. Né? Mas senador é diferente, porque tem uma força governador ali por trás. Governador já é diferente, né? Porque é por si mesmo. Ponto. Então esse fator é importante. Agora, o que ocorreu? E não tira o mérito de Pinheiro, que quando você cita que o Lira tem a prefeitura de Caruaru, o Pinheiro até que está procurando, né? E creio até que conseguindo também imprimir sua marca. Não, sem dúvida. Mas querendo ou não, dúvida. Sim, ele é do grupo. Até que ele rompa ou não. Se ele não romper, é do grupo. Tá? E aí não é uma especulação, é só uma pontuação. Veja, o que ocorre hoje? Em Caruaru, os grupos políticos sempre não estavam na prefeitura, tinham uma cadeira parlamentar, certo? E o que nós tínhamos sempre os Lacerda, o Tony Gel, né? Mas os Rodrigues Lacerda, os Queiroz e os Lira sempre tiveram. E às vezes um ou outro, os Gomes ou os Liberato.
também tiveram cadeiras parlamentares, que foram substituídas pelas cadeiras de Lessa e de Fernando Rodolfo, nessa última quadra da história. Ponto. Esse é o cenário. Só que, nesse momento agora, nem Lessa, nem Queiroz, nem Tony, a não ser o Fernando Rodolfo, que mesmo assim venceu, mas venceu com 10% de sua própria votação em Caruaru e, nesse caso, perdendo 22 mil votos na cidade. Então, ele teve 6 mil votos, gente. Então, assim, o Fernando Rodolfo conseguiu a eleição, e é uma vitória eleitoral, mas politicamente teve um enfraquecimento de Caruaru momentâneo, que pode ser... Tanto ele como a Rosa, apesar de se dizerem ser de Caruaru, não são. Não é? Porque nesse a Rosa é natural de Caruaru, lá do Vassoural, a família, tudo isso a gente reconhece, mas a votação dela praticamente toda fora, e ela também construiu parte da história dela no movimento e Recife. Não é? Isso, ela teve 4 mil votos em Caruaru, dos 42 mil dela, 10%. Mesmo assim, ela não faz uma política Caruaru. Ela ganhou 4 mil votos, mas aí é um voto que, se você andar... Pode até ser um caminho construído daqui para frente. Que sempre vai ter, né? Mas ela tem um ponto aqui. Ela não é uma candidata orgânica da cidade, porque se você chegar no centro da cidade, a maioria das pessoas não sabe quem ela é. Essa é a realidade. E o Rodolfo, querendo ou não, Fernando Rodolfo diferente, as pessoas sabem que ele é, mas ele já estava na segunda eleição. É óbvio que ele perdeu força. Caruaru perdeu. Ele pode reconquistar. Ele pode reconquistar. Isso aí não está fechado. Mas hoje perdeu força. Queiroz e Ivone, será que pode ter... Esses sim foram derrotados. Veja, a Rosa Amorim e o Fernando Rodolfo têm uma pontuação de derrota, não de derrota, ao contrário. Eles têm uma pontuação de que eles não tiveram o brilho eleitoral na cidade que eles buscavam, mas não quer dizer também que eles não tenham chance, porque eles têm uma cadeira parlamentar, têm um mandato para fazer, então está um campo aberto aqui. Né? E com a terra arrasada, para eles até ficou mais fácil, tá? Porque não tem mais ninguém para contrapor. Eles têm muito mais possibilidade hoje. Mas vamos lá, saindo desses dois que tem essas vitórias, mas vitórias com asterisco, vamos pensar assim, vamos para os derrotados mesmo, né? No sentido de cadeira mesmo. O Queiroz perdeu 2 cadeiras, gente. Votação, inclusive, qual é o ponto positivo? A maior votação no Caruaru, Queiroz para estadual, Vônei para federal. Mas isso vale de quê? Político sem mandato é o quê? Eleitor. Político sem mandato é eleitor. É um eleitor qualificado, mas eu também sou. E os seus ficam desprotegidos, né? O grupo que está com... Porque eu sou um eleitor, você é um eleitor, quem está me ouvindo é um eleitor qualificado, não menos qualificado do que qualquer um deles. E que pese que eles já foram representantes de todos nós. Mas hoje eles não são. Quer dizer, eles são, gente, até 1 de fevereiro, né? Eles não perderam o mandato. Mas, vamos lá. O Lessa também perdeu, nesse mesmo formato, Tony já também perdeu. O que o cenário se avizinha? Você vê que os Lira conseguem essa hegemonia, apesar de não terem cadeiras parlamentares, né? Não tem, mas eles têm a prefeitura com Rodrigo Pinheiro e tem o governo do estado em próprio nome, com Raquel Lira. Isso modifica a balança, desbalanceia. O jogo policarol ficou desbalanceado. Um grupo com muito, não com tudo, porque não tem cadeiras, né? Mas no parlamento. Mas um grupo com muito, 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 e os outros grupos com nada. Tá? Então, grupos que tiveram cadeira e não tem mais vão ter que se reconfigurar. Foi um tsunami, sim, porque o que a tsunami faz? Ela vem, desmantela todo o ambiente no qual aquela onda passa. Quando a onda recua, fica o quê? Escombro, lixo, fica uma situação pedaços de né, para serem juntados ou não. Tem que limpar, tem que organizar. Eles vão ter que emendar os jogos. Claro que estão fazendo isso. Né? Como diria antigamente, é lamber as feridas. Sim, é natural, tem que parar e reconfigurar. Agora, tem grupos aí que não chegaram lá, mas que, vamos lá, o Rafael, o Dilson Oliveira, o Anderson Corrêa. O vencedor da eleição, para mim, dentro dessa configuração de não chegar, o Anderson Corrêa e o Dilson Oliveira. O Anderson, por quê? O cara faz 16 mil votos, 7 mil votos em Caruaru, com a pauta dos animais. Esse Anderson está de olho na prefeitura, viu? Sem dúvida deve estar. Eu fosse ele, eu estaria. Se fosse ele. Mas não necessariamente é uma conta de chegada. Não, né? Isso é algo... Ele deve construir isso, provavelmente. Agora vamos lá. Isso significa que ele foi vencedor, porque ele teve 7 mil votos na cidade, 9 mil votos fora, 16 mil votos no total, e uma pauta que ele ajudou a eleger Eduardo da Fonte, e não Eduardo da Fonte, mas o filho dele, Lula da Fonte.
o partido deve a ele, eu não sei se, enfim, ele já fez essa conta, se ele já falou isso ao partido, mas eu tô falando aqui claramente, olha, é um cara que agregou na chapa, né? E que para si construiu uma campanha com pouco recurso, aparentemente, que realmente funcionou para reforçar o nome dele para a Câmara de Vereadores, um nome para vice, um nome para prefeito, enfim, ele tá no jogo. Porque essa questão da expectativa, nós temos dois conceitos importantes, Patrick e Paulo. Dois conceitos: vitória eleitoral, vitória política. Nem toda derrota eleitoral se traduz em derrota política. O Anderson teve uma derrota eleitoral, mas teve uma vitória política. Você fez agora há pouco, inclusive, uma observação em relação ao Bolsonaro, que a gente pode dizer a mesma coisa, né? Sim. Ele apesar de ter tido a derrota eleitoral, mas na realidade ele não sai fragilizado. Não sai fragilizado como seria o de se esperar de um derrotado, ao contrário. Agora, perdeu. Perdemos quase perdeu. que o tempo também aqui, viu? Porque já são quase 8 horas da noite, você que está nos acompanhando. Chegou o momento não só de agradecer, né, Patrick, também de expressar gratidão, como eu disse, mesmo que de forma singela. Juliana, cadê a lembrancinha para o nosso convidado? Agradecer ao Ingresson, né? E esse ambiente super legal que é aqui a Casa Cast. Quem quiser produzir seu conteúdo aqui na Casa Cast, aconselho, venham aqui. Adoro ficar aqui aproveitando o ar-condicionado. O dono da bola é você que tem que tocar ela aí. Aqui uma lembrancinha pra você, Marcos Aurélio. Meu cara, agradeço demais. Espero que goste. Que coisa bacana. Esse é um convite e vou fazer outros. Perfeito, eu falo muito, falo demais. Se ele gostar de ler, ele é simples, mas ele vai gostar da lembrança. Eu vou abrir aqui, viu? Vou abrir aqui que a gente tem que fazer na frente das câmeras, né? Olha que coisa linda, gente. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Rapaz. É um marca-página, né? Página, rapaz, isso é o Paulo Freire aqui me mostrando papelmente. Que legal. É o pensamento, né? Na realidade, a importância da leitura, sim. Né? É importante a gente não só estar lendo bons conteúdos, mas até para se manter bem informado, mas que é importante também se ter esse conceito da leitura da atualidade, dos fatos, dos acontecimentos, uma cosmovisão, né? Então, eu gostei fica demais. Aí essa mensagem para você que está nos acompanhando aqui, também. Deixa eu mostrar aqui, né, pessoal, vamos lá, né? É essa ou é aquela? Aquela ali, ó, eu e você. Ó. Vale a pena, gente, vale a pena. Muito obrigado, né? Eu que tô fazendo a leitura agora de um livro do Robert Dahl, se chama Sobre a Democracia, tá? Eu acho que é bom, né? As pessoas... Eu quero entender mais esse sistema, como ele funciona, acho que é muito importante. E eu agradeço demais por estar por aqui com vocês. Uma honra, né? Uma alegria, Patrick. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio do OpinaCast e até a próxima. Valeu, gente!